Agora são 8h36, Diamante FM, a rádio que brilha. Segredo FM, se liga que a gente conta tudo. Moriá FM 91.7, região norte de Mato Grosso do Sul. Da costa leste de Mato Grosso do Sul, a Portal FM 98.9. Redes sociais, canal no YouTube da NET. Mais de 1 milhão de internautas e ouvintes das emissoras do Grupo Impacto de Comunicação, acompanhando a nossa programação. Agora são 8h37, recebendo aqui nos nossos estúdios o campeão, o rei das emendas em Mato Grosso do Sul, deputado federal Wander Lobé. Deputado, bom dia, um prazer imenso em revê-lo, com saúde. Bom dia, Eli, bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham pelo Facebook, pelas mídias sociais do Grupo Impacto, a rádio e também da Bronca do Eli, né, do programa Bronca do Eli. Um prazer poder estar voltando aqui e poder estar participando do teu programa. Prazer é todo nosso. Bom, 5 mandatos, já deu para aprender bem. Aliás, você foi sempre o campeão de emendas, desde a época do PT, e hoje o governo não é do PT, você continua sendo campeão de emendas parlamentares e de recursos para Mato Grosso do Sul. Como é que se consegue trilhar esse caminho dessa forma, Wander, vitoriosa? Primeiro, Eli, eu sou um deputado que nasci numa cidade muito pequena, nasci em Porto Murtinho, então eu conheço muito o estado, depois fui secretário, embora eu fiz minha carreira, toda a minha trajetória política aqui em Campo Grande, mas eu conheço muito as necessidades dos municípios do nosso estado. E o que eu percebo? Muita gente fala em municipalismo, mas pratica muito pouco. O cidadão mora no município, é ali que precisa chegar aos equipamentos, seja ele na cultura, seja ele no esporte, seja ele na infraestrutura. Então, nosso estado é um estado pequeno, tanto é que a representação, somos 8 deputados federal. É quase que uma eleição majoritária, né, se comparado com os outros estados. Então, eu percebi quando cheguei lá, depois de já tinha passado pelo Executivo como chefe da Casa Civil no governo do Zeca, de 99 a 2002, a necessidade desses equipamentos para os municípios. E além do papel nosso, que é de legislar, o parlamentar tem que ter essa capacidade de buscar os investimentos, até porque a concentração de recursos, hoje ela se dá muito, sempre se deu muito na mão do governo federal. Então, nós temos que estar buscando esses recursos para trazer aonde? Lá na ponta onde o cidadão mora. Porque a pessoa mora na cidade, no município, é lá que precisa chegar esses equipamentos nessa área da saúde, da escola, na área do turismo, na área da infraestrutura. Então, eu sempre pautei o meu mandato num tripé, né, da minha ação institucional, que é parlamentar, preocupada em legislar. A segunda é em de buscar esses investimentos, e eu sou um cara que sempre me dediquei muito no debate do orçamento, conheço muito de orçamento. E terceiro, tem uma equipe de acompanhamento, né, no meu mandato, porque não basta você só colocar o recurso, você tem que depois empenhar, depois você tem que aprovar nos ministérios o projeto. Então, eu trabalho muito nesse acompanhamento com a equipe dos prefeitos, que muitas das vezes tem dificuldade. O município pequeno, às vezes, não tem uma equipe técnica boa para fazer e perde muito recurso. Então, eu sempre me dediquei em fazer esse monitoramento, esse acompanhamento. Isso é o sucesso do meu mandato. E conheço os ministérios, porque o que acontece também? Às vezes muda o governo, só que o segundo, terceiro escalão são mesmo, equipes, né? São sempre Muda, os mesmos. são Às os vezes técnicos, né? é um remanejamento do Ministério A para o Ministério B, para o C, né? Mas são a mesma equipe. Então eu sempre mantive uma boa relação, não só com os ministros, mas com a equipe técnica dos ministérios. E isso me credenciou muito. E também a forma de eu fazer política, Eli. Eu estava falando agora, né? Está aqui agora com o Cláudio, da Sertão. Eu nunca tripudiei em cima de ninguém para fazer política. Eu sempre mantive os princípios que eu defendo, né? Respeitando a posição das outras pessoas. Nada impede de você pensar diferente, de uma pessoa pensar diferente, e de você manter uma boa relação, né,
Porque a gente viveu esses últimos 6 anos naquele clima do ódio, sabe? Você não pensa igual a mim, você é bandido. Você não pensa igual a mim, você não presta. E não é verdade. Eu falo muito, Eli, você tem radialista, comunicadores bons e ruins, sim, você tem políticos bons e ruins, você tem o pessoal que é evangélico, católico, seja de qual religião, bons e ruins. Você tem isso, nós vivemos em sociedade. Então, eu sou daqueles que nunca tripudiei fazendo política, sempre assim, xingando ou tentando crescer em cima das outras pessoas. Eu sempre mantive minhas posições, que eu acredito, e sempre fui um deputado muito atuante, e nunca discriminei ninguém também. Independente se o prefeito é do DEM, se o prefeito é do Podemos, se o prefeito é do PSDB, do qual partido for. Eu tive voto ali no município, eu tenho obrigação de ajudar aquele município. E como sempre ajudei, poucos ou quase nenhum município, para ser mais justo, não tem recursos que eu viabilizei. Porque eu acredito exatamente nesse modelo. Eu acho que a gente tem que fazer chegar lá na ponta esses equipamentos e conhecer Brasília. Eu falo muito, Eli. Tem muitos parlamentares que foram bons deputados estaduais, mas não se adaptaram em Brasília. Que ali é 513, é diferente, não é 24. Né? Então, você tem que se especializar numa área para você poder ser reconhecido. E eu falo com muita humildade. Eu sou uma pessoa que conheço Brasília, que conheço o orçamento e que sei como proceder para viabilizar esses recursos para o nosso estado e para os nossos municípios. Por isso, esse sucesso do meu mandato. Agora são 8h43, estamos entrevistando aqui o deputado Evander Lobé, do PT, ele que é o campeão de emendas para Mato Grosso do Sul, 5 mandatos, está indo para o 6º mandato. Deputado, as suas emendas atendem os 79 municípios? 79 municípios. Todas eu tenho recurso ou via Estado, que eu coloco nessa área. Nós vamos estar entregando agora, segunda-feira que vem, né, a maior emenda na área da agricultura familiar. Deixa eu contar essa historinha, por exemplo. Essa é uma emenda que foi do orçamento de 2019. Quem fez foi a legislatura passada. Então, cada 3 parlamentares escolhiam uma emenda de bancada. Essas 3 fui eu, o Zeca e a Tereza Cristina. Depois a Tereza vira ministra, né? Aí facilitou mais ainda. Nós estamos entregando agora 33 milhões de emendas, que agora, na sexta-feira, nós vamos entregar em Nioaque já trator, implemento, uma plantadeira de mandioca, para atender as comunidades da agricultura familiar, os assentamentos e também as comunidades indígenas. Né? Uma parceria e reconhecer. A Tereza ajudou, o governo do estado, através da Agraer, também entrou com a contrapartida. Eu acho que é dessa forma que se faz política. Respeitando, vai ter eleição, cada um vai estar no seu palanque, alguns aliados, outros em palanques diferentes. Então, eu acredito muito nesse modelo de se fazer política, sabe? De hora que é eleição, cada um vai disputar os seus espaços. Hora que é de trabalho, depois quem se elegeu tem a obrigação de ajudar. Você tem que ser adversário, não inimigo. Eu também concordo com você. Eu acho que essa é a política moderna. Agora são 8h44. Deputado, falando um pouco de política, nós temos aí a eleição desse ano. O PT tem candidatura própria a nível nacional, que é o Lula. E aqui no Mato Grosso do Sul? Então, Eli, deixa eu te falar o que eu penso. Tenho defendido muito isso internamente. Primeiro, a prioridade nossa é a eleição do Lula. Eu acho que a eleição, e não tem eleição fácil, embora nós temos uma eleição muito boa para fazermos. Por que eu falo isso? Se você pegar a história do Brasil, desde que nós temos 2 turnos, né, o Fernando Henrique se reelegeu, o Lula se reelegeu, a Dilma se reelegeu. Né? A pessoa precisa ser muito ruim para não se reeleger. Né? Daí eu acho que o Lula, pela experiência dele, está tendo a capacidade de ampliar a aliança, trazendo o setor do centro. Eu sou daqueles também que acredito que o Brasil, como nos estados não são diferentes, 1/3 é de centro-esquerda, 1/3 é de centro e 1/3 é de centro-direita. O Fernando Henrique, quando ganhou, ele era de centro, ele trouxe a centro-direita. O Lula, quando ganhou, era de centro-esquerda, trouxe o centro, com o vice, que era aquele empresário de Minas, o Zé Alencar. A Dilma trouxe o centro, que foi o MDB. Então, o Bolsonaro agora, ele era de centro-direita, ele trouxe o centro. Então, o que o Lula está fazendo, pela experiência? Está trazendo o Alckmin.
eu acho que corretamente, em cima de um programa, foi adversário 2 vezes, tem um simbolismo muito forte o Alckmin, porque passa o que ele quer passar, que não tem rancor na política. Nós precisamos superar esse ódio. E você supera o ódio estendendo a mão, você trazendo. E ele fala uma coisa, muita gente fala, mas o Alckmin disputou 2 vezes, foi adversário. Mas sempre o Alckmin foi sempre um governador humano. E que respeitou E democrático. E hoje o que nós estamos defendendo é uma frente ampla com todos os setores da sociedade que defende o Estado democrático de direito, que defende a Constituição, que vai governar no marco da Constituição. E eu acho que o Alckmin representa isso, de que o Lula não vai tratar-se ganhando as eleições com ódio, de que o Lula vai governar em cima da Constituição, de que ele vai respeitar o mercado, né? E traz esse setor para dentro de um programa que precisa retomar urgentemente. O que o Brasil precisa, Eli, é mudar essa política econômica. Você pega aqui, a inflação foi a mais alta desse mês dos últimos 10 anos. O que nós precisamos é 2 intervenções. É o Estado. Você pega o que o governo americano está fazendo, que é a essência do capitalismo, né? Em crise, em guerra, você tem que botar dinheiro público para ajudar no investimento em infraestrutura. O Brasil tem uma reserva de 400 bilhões, tem que botar uma parte nessa em investimento em infraestrutura para gerar emprego, junto com a iniciativa privada. E outra coisa, na minha opinião, é mexer nessa política da Petrobras. Não dá para ser dolarizado, o salário não é em dólar, muitos dos insumos não são em dólar. Por que nós vamos se submeter a essa política? Quem está nada contra, acionista tem que ganhar, mas não pode ganhar em cima do povo, da quantidade e no volume que está ganhando, né? Então eu acho que essas correções precisam urgentemente, e precisa de uma pessoa com a experiência que o Lula tem, né? De que vai respeitar o mercado, de que vai governar dentro do campo da constitucionalidade e implementar isso e chamar, né, o Brasil para um grande entendimento, né? Foi o que foi feito, porque é isso, você vai construir política no sentido de gerar emprego, distribuir renda e fazer, de novo, as pessoas viverem mais felizes. As pessoas às vezes me perguntam, Wander, mas por que o Lula nunca ganhou aqui no estado e agora está na frente? Sabe por quê? Eu falo, porque nas eleições, elas estão tendo a oportunidade nessas eleições de comparar. Elas viveram no governo Lula e elas estão vivendo nesse governo. E elas estão percebendo que a vida delas piorou muito das conquistas que elas tiveram lá atrás. E elas querem voltar a recuperar isso. Eu acho que esse é o diferencial. Não é nem a questão de ideologia, a questão de sobrevivência que as pessoas estão percebendo. Encontrei alguns prefeitos, por exemplo, vou dar um exemplo. Rio Brilhante. Né? Até o menino lá que tem 26 anos, garoto. Super jovem. Super jovem. Encontrei ele num evento lá na UEMS, em Dourados. Ele falou, Wander, estou mandando refazer a pesquisa porque eu não acredito. O Lula em Rio Brilhante está dando 2 por 1. Encontrei o prefeito agora, sexta-feira, em Sidrolândia, o prefeito de Aparecida do Taboado. Ele falou, Wander, abriu o celular dele e falou, olha a pesquisa da semana. Lula 39, Bolsonaro 27. Ou seja, então esse clima nós queremos trazer para cá. Aí entrando na eleição estadual. Como é que eu vejo? Nós estamos abertos, nós tiramos o Zeca agora pediu para o PT, retirou a candidatura dele para ele cuidar desse processo que ele tem no STJ, que precisa resolver, né? E como a gente não sabe se vai resolver a semana que vem ou daqui 40 dias, vai ter um vácuo aí que a gente vai estar... Nós temos o nome da Gisele, tem outros nomes, eu acredito que nós vamos lançar a Gisele dentro do grande... Ela é de Campo Grande? É de Campo Grande, foi candidata na OAB, eu acho, jovem, advogada, né? E a gente vai lançar ela e aguardar então, o PT terá candidatura própria? Terá candidatura própria, a não ser que até a convenção a gente possa estar recebendo um convite de aliança de apoio ao Lula no primeiro turno. Essa é a única condição para a gente poder... E aí nós lançávamos o vice, o teu Senado, numa aliança. Hoje, só com quem nós não podemos fazer aliança é com esse setor mais conservador
que são o bolsonarista doente. Nós estamos hoje, a disputa de hegemonia não está mais com o PSDB, não tem problema de fazer aliança com o Rio. A possibilidade não de tem problema de fazer aliança com o André, não tem problema de fazer aliança com a Rose, nem com o Marquinhos. Agora, para você fazer aliança, primeiro tem que ter um programa e as pessoas precisam querer. Né? E nós, se não for nessa condição, de forma formal, nós vamos ter candidatura, achamos que são 6 candidatos. Em 2018, o Lula preso, que ninguém conhecia Humberto Amaduce, ele fez 11%, né? Nós achamos que qualquer outro candidato tem condições de chegar a 20 e poucos por cento e disputar com 6 candidatos essa eleição no Estado, ela vai ser uma eleição de 2 turnos. Quem vai? É uma interrogação, vai depender de quem acertar o discurso, vai ter quem fizer a melhor aliança, quem tiver um bom programa, né? Então eu acredito que tem muita água para rolar aí. E vou te falar, nós temos mais 2 datas. A primeira foi esse prazo da mudança de cadeiras, que foi dia 2 de abril. Né? A segunda vai ser 30 de maio. O que tem 30 de maio? É o prazo das federações. Eu, Vander, vou te falar, acredito que muitas federações vão surgir até final de maio. Por quê? A união de vários partidos. Porque nesse modelo e nessa lei que vai valer para essas eleições deste ano, poucos partidos, ou não tem mais que 3 partidos que conseguem lançar no Brasil todo candidatos. A regra que nós votamos que vai valer, ela vai ser para reduzir a partir de 2023 para no máximo 10 partidos. E não tem 36 partidos. Outra coisa, não tem mais condições nessa nova lei, por exemplo, aqui no Estado. Você precisa ter essa regra, agora não é 2 vezes e meio o número de vagas, agora é 1 vez mais 1. Ou seja, cada partido, e não tem aliança. 2018 tinha aliança. Agora não, agora cada partido tem que lançar 9 candidatos. Candidatura própria, né? Chapa própria. E 25 candidatos. O que aconteceu? Vou dar um exemplo que eu falava para ele, para o Dagoberto. O Dagoberto teve que sair do partido porque não conseguiu montar no PDT. Sabe por quê, Eli? Vou contar que muita gente não sabe essa regra. O que precisa agora? Você precisa, primeiro, diminuir o número de candidatos. Segundo, para você disputar aquelas vagas de sobra, você precisa fazer 80% do coeficiente. Sabe o que significa? O coeficiente é 160 mil votos. Sabe o que significa? 80% é 132 mil votos. Se você fizer 131, seus votos são nulos. E se você fizer 183, que você fez os 80%, sabe o que precisa depois? Um dos 9 tem que fazer 20% do coeficiente. Ou seja, tem que fazer 32 mil votos. Então, se você fizer 140 mil votos e nenhum dos 9 fizer mais do que 32, esses votos são nulos também. Então, essa regra dificultou muito. E essa conta aí não é todo mundo e poucos sabem fazer. Né? Ou seja, o partido, para ter a garantia de fazer ele precisa fazer de 140 a 150 mil votos, né? E um dos 9 candidatos tem que ter acima de 35 mil votos. Aí faz um. Né? Aí tem aquela regra para você fazer o segundo, né? Aí você tem que fazer. Vou te dar um exemplo aqui que eu acho que vale a pena. Se o teu partido fizer 330 mil votos, olha como é que é a conta. Você fez 2, porque vamos levar em consideração 160 mil votos de coeficiente, dá 320. Então você fez 330, você fez 2. Sabe quantos que é a tua sobra? Você pega 330 e divide por 2 que você fez, mais essa vaga que você está disputando. Então você tem que dividir por 3. 330 dividido por 3 é 110. Então você fez 2 e uma sobra de 110. Vamos botar que o partido do Cláudio fez 230. É 160 o coeficiente? Para ele fazer 2, ele precisava de 320. Ele fez 230, então ele só fez 1. Sabe qual que é a sobra dele? Você faz 1, que ele fez inteiro, mais 1, que ele está disputando a sobra, dá 2, você soma, dá 2, você divide os 230 por 2, dá 115. Então, você com 230, você faria o segundo, e ele faria o segundo, e você só faria 2, porque a sobra dele é maior. Olha como que é essa conta. Complicado, hein? E o PT tem essa chapa completa, a chapa deputado federal? Nós temos, acho que temos uma chapa extremamente. Nós fizemos, já nessa regra, em 2018, né, nós fizemos 150 mil votos. O PT não fez aliança com ninguém. Diferente, por exemplo, do Dagoberto. O Dagoberto, se não fosse os votos do Wilson, o pastor lá, né,
os 20 e poucos, 33 mil votos, o Dagoberto não faria não entraria, não faria um. Nós temos 150 votos. O PT tem tradição de chapa. E agora a chapa está boa, por exemplo, são 9. Nós estamos aguardando ver como é que vai ficar a federação, mas do PT nós temos, tem a vereadora Camila, tem o Jaime da FETEMES, tem o Ixi de Dourados, que é vereador, né? Temos o menino de Corumbá lá também, que foi bem votado. Então nós temos uma chapa, e temos uma coisa que poucos partidos têm. É o voto de legenda. Ainda tem aquele voto em torno de 25% a 30%? Isso, né? O voto de legenda é o voto que vota no 13, que soma. Só para você ter uma ideia, nós tivemos quase 20 mil votos em 2018 de legenda. Então, eu acredito, porque a pessoa, quando vai na urna, ela acha que o primeiro voto dela é de presidente. Então, ela bota o 13 e confirma. Por que nós e o Bolsonaro teve muito voto de legenda? Porque também o 17 era o número dele, achando que estava votando nele já o primeiro voto, e aí ele confirma, só o 17 fica para a legenda. Esse voto é válido, mas vale para a legenda. Né? Porque o primeiro voto, quando você vai na urna eletrônica, é para o deputado federal. Então, né, a pessoa acha que é para presidente. Então, geralmente ela confunde, muitas delas. Né? Por isso que dá esse volume enorme de legenda, principalmente no PT 13, pela tradição que tem, e geralmente no outro candidato que é competitivo, como é o caso do Bolsonaro. Agora são 8h57, pode tomar sua água, senão ela esquenta, né? E o café esfria, que já esfriou. Estamos entrevistando aqui o deputado federal Vander Lobé, o rei das emendas em Brasília, para Mato Grosso do Sul. Deputado, o senhor falou de pesquisa. A pesquisa a nível nacional mostra o Lula bem na frente, com uma vantagem bastante grande, e muitas vezes o Bolsonaro aparece nos movimentos grandes também, de motos, enfim, e nessas grandes festas e passeando nas cidades. Qual que é a real? O Bolsonaro tem só isso mesmo? De voto, há manipulação? Porque um fala que tem manipulação, que não tem. Qual é a real da pesquisa a nível? Eu acho, Eli, claro que tem pesquisa que é fajuta, mas o que nós vemos é Datafolha, todos os grandes hoje, institutos. Qual que é a diferença real hoje? 20%. 20%. Estou dizendo assim, num segundo turno. E na fase de 12 e 13. O que eu acho? E a pesquisa, ela reflete esse momento. Né? Eu acho só o que nós precisamos fazer é ampliar os palanques nos estados. E aí eu vejo aqui no estado, por exemplo, aqui tem 5 candidatos, já que são candidatos. A Rosa é candidata, o Rido é candidato, o Marquinhos é candidato, o André é candidato e tem o menino Capitão Contar. Né? São 5. Ou seja, todas as pesquisas que a gente vê aqui, umas mais, outras menos, mas mostra, ninguém passa de 23%. Eu não vi nenhuma pesquisa, pelo menos publicada. Né? Está na faixa de 23, 25%. E é um empate técnico aqui entre 4 candidatos. Entre 4 candidatos. Então, eu acho que vai ser uma eleição muito disputada. O que eu vejo? Por isso que eu acho, e eu falava assim, se a gente resolver o problema do Zeca, eu sempre defendi o Zeca de candidato, porque o Zeca, em qualquer pesquisa, às vezes as pessoas falam, eu sempre falei o seguinte, se o Lula tiver 40, como eu vi em Aquidauana, o Zeca tem 20. O Zeca parte dos 50% do que o Lula tem. Então, tem uma chance muito grande de ir para o segundo turno, que com 20%, 25%, qualquer candidato vai para o segundo turno. E como ele é o nosso candidato mais conhecido, já incorpora o PT, ele tem, ao mesmo tempo, que tem uma rejeição que é grande, mas ele tem um potencial enorme para chegar nos 25%, 30%. Né? Como o André tem, como eu acho que a máquina tem, o Marquinhos. Vai depender de quem costurar melhor as alianças. Eu sou daqueles que acho, e falo, que quem fizer aliança conosco, se a gente tiver e assumir o Lula aqui, até porque essa eleição não tem espaço para a terceira via, nem do lado do Bolsonaro, nem do nosso lado. Ciro, pega do lado do Bolsonaro, o juiz Moro, né? Praticamente já desistiu. Né? Ou seja, porque não tem narrativa para ele lá do lado. O Bolsonaro encarna isso. Como do lado de cá, o Ciro, não tem narrativa para o Ciro. Qual que é o discurso do Ciro? A esperança o Lula encarna, porque as pessoas já viveram isso com ele e querem, acham que ele voltando vai voltar a melhorar a vida delas. O Ciro, por melhor
discurso que tem, não consegue encarnar isso. Então, eu acho que aqui vai depender muito de como vai se dar as alianças. Ou nós vamos com candidatura própria, seja com a Gisele, ou seja, lá na frente, se a gente recuperar o Zeca Topacê, ou se não, se a gente receber um convite, né, assim, de uma aliança formal, de uma aliança, de um programa que assuma o palanque do Lula. Eu acho que essa candidatura, seja com quem for, reforça muito. Porque não adianta achar que todos eles vão ficar nessa, não vou assumir o candidato a presidente, seja quem quiser apoiar o Bolsonaro, apoia o Bolsonaro, quem quiser. Eu quero saber o seguinte, a hora que o Lula vir no programa eleitoral e falar assim, meu candidato é fulano, ou é a Gisele, ou o Zeca, ou na aliança estamos apoiando. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo. É Minas. A hora que você coloca a pesquisa do Zema, que é o governador lá, com o prefeito Calil, o Zema tem 12%. A hora que você coloca o Zema apoiado pelo Bolsonaro e o Calil apoiado por Lula, o Calil já passa 2%, já está no empate técnico. Então, é essa transferência que a gente está vendo em pesquisa. Isso vai consolidar, confirmar lá na frente, né? Eu vi agora, saiu ontem na Folha de São Paulo, o ACM Neto, lá na Bahia, já abriu o palanque dele, é candidato a governador, quem quiser apoiar o Lula, está uma matéria. Né? O ACM Neto está em que partido? Está nesse Novo Brasil. União Brasil. Né? Ele já está fazendo o seguinte, eu estou por quê? Lá a transferência é muito grande. Né? O Lula está muito consolidado no Nordeste. Então, eu acho assim, ninguém tem varinha, vai depender um pouco da conjuntura. Eu acho que a eleição no Brasil, a economia sempre determinou a eleição. Eu não acredito que recupere a economia, não tem mais tempo. Né? E por isso que eu acho que o Lula é muito forte. A vida das pessoas pioraram, e não é eu que estou falando. As pesquisas mostram isso. A pesquisa fala assim, o preço da cesta básica aumentou 50%, o preço do feijão, do arroz, do combustível. E o salário mínimo? Né? O salário mínimo, hoje, o salário mínimo, o botijão de gás, o gás representa 14% do salário mínimo. Sabe? A cesta básica significa 54% do salário mínimo. Ou seja, né, as pessoas estão com dificuldade. Eu vi algumas coisas, deputado, desculpa, interrompê-lo na internet, dizendo o seguinte, a culpa é do Lula. O que o Lula tem de culpa do combustível está tão caro assim? Qual é a culpa é da política econômica de dolarizar a Petrobras, de vincular o preço do combustível, seja do óleo diesel, da gasolina, do coisa, em dólar. Eli, vou te falar uma coisa. Você sabia, venderam a BR Distribuidora, que era quem distribuía, privatizaram. Você sabe, hoje nós temos 400 empresas comprando combustíveis, importando combustível e distribuindo no preço de mercado. É por isso. Essa é a política equivocada. Outra coisa, quando o Lula recebeu o que ganhou em 2002, o dólar estava quase em 4, o risco Brasil estava lá em cima, a inflação já estava em 12. Em um ano nós botamos o trem no trilho e vivemos quase, não tinha inflação, em pleno emprego. O emprego naquela época era 8 milhões de desempregados. Esse governo já teve 4 anos para mostrar serviço. Eu estou dizendo assim, real, sem essa coisa de criticar, eu estou falando assim, não dá mais para responsabilizar. É verdade. E assim, em nenhuma, porque às vezes você sinaliza, começa a melhorar, mas a gente não vê a expectativa de melhora. E não há tempo mais também. E eu não acredito que haja tempo, porque agora já entrou no ano eleitoral. Agora são 9h05, desculpe, 9h05, estamos invadindo já 5 minutos dos outros horários. Antes de encerrar, deputado, o seu trabalho em Brasília, como estamos falando aqui que o senhor é o campeão de emendas, recentemente o senhor teve com a senadora Soraya Trunic. Ela também está fazendo essa parceria contigo pelo interior do estado? Não, a Soraya é uma pessoa que a gente tem, assim, logo que nós chegamos, a gente não se conhecia, pouco se falava. Eu tenho uma facilidade de me relacionar, me relaciono bem com a bancada toda, os 8 deputados e com os 3 senadores. Então ela viu minha parceria que eu tinha com o Nelsinho Trade, né? Até da minha experiência, eu contribuí muito, ajudei muito, e ele logo assumiu a coordenação da bancada, né? E a gente sempre trabalhou junto.
né? Tanto com a bancada como com os 8 deputados, como com os 3 senadores, nas emendas de bancadas. E aí a gente estabeleceu uma boa relação. Hoje eu me dou, assim, com muita, assim, me aproximei muito da senadora. Por exemplo, nós botamos uma emenda junto para fazer toda a ciclovia, interligar todo Campo Grande com ciclovia. Ela colocou 1,5 milhão, 1,5 milhão, o Nelsinho colocou 1,5 milhão. Nós colocamos aqui juntos, né, da bancada, que foi assim, eu tenho uma boa relação, você sabe, com o pessoal da Feira Central. Inclusive, né? Aquela cobertura da feira É emenda sua. É emenda minha, e agora nós estamos com 15 milhões já empenhado de emenda de bancada, né? E a Soraya foi muito determinante nessa disputa na bancada para incluir aquela emenda da feira. Então a gente passou a ter uma boa relação. E como agora as emendas que são impositivas, é muito importante, independe de se você é deputado, senador, do governo, não, o governo é obrigado a pagar sob pena de improbidade administrativa, então o governo é obrigado a pagar. Então, como ela tem uma boa relação com o Bolsonaro, facilita acelerar esse processo na liberação desses recursos. E eu, como conheço bastante de orçamento, utilizo muito desse meu conhecimento, desse tempo todo que eu estou na comissão, sempre fui da comissão, né? Para estar ajudando a bancada no sentido da gente trazer para os municípios esses recursos. E cada deputado tem quanto de emenda? Tem 17, quase 18 milhões este ano, individual, e tem mais 270 de bancada. Nesse caso, também você não fica só nas emendas, tem nos projetos. Lógico, que aí é você saber... Aí é onde entra o pulo do gato. É verdade, quem tem essa coisa de quais são os programas, como inserir, abrir para o município inserir o projeto dele no programa, que aí abre, né? Cada ministério tem um período que abre para inserir. Naquele período você tem que estar muito atento para você poder inserir esse projeto lá no ministério, naquele programa, né? E é aí que é a diferença de quem tem mais esse conhecimento, quem conhece isso, daqueles que chegaram mais agora ou que ainda não tem todo esse conhecimento. Nesse mandato, deputado, que é o 5º, quantos milhões de emendas você já conseguiu para Mato Grosso do Sul? Tem aproximadamente? Vou falar para você, posso te garantir que, deste ano que você está falando? Não. Mandato uns 200 e poucos milhões. Referindo-se aos 5 anos, 5 mandatos, exato. Vai dar o quê? Mais de... mais de 1 bilhão. 1 bilhão. Te falo assim, sem medo de errar, né? E isso ajuda o município, gera emprego lá na ponta, chega esse recurso lá na frente. Eu falo isso porque eu te acompanho, a gente anda o estado inteiro, você sabe disso, e tudo quanto é município tem lá a emenda do deputado Wanda, os prefeitos falam, o Wanda me deu isso, me deu aquilo. Bandeirantes, por exemplo, tem alguma emenda lá? O pessoal está te ouvindo. Temos agora, vamos comprar um caminhão-pipa, né? E eu estou na área da saúde, coloquei mais 300 mil reais, né? E tem um outro projeto que eu estou trabalhando com o prefeito, né, e com a sua equipe para a gente poder estar colocando. E lá em Bataguaçu, a Kira está te ouvindo lá no... Lá nós temos R$1 milhão para fazer a iluminação. Lá naquela estrada que liga exato, até aquele... Exato, o distrito ali, Porto 15. Né? Maravilha. Deputado, obrigado por ter vindo, parabéns pelo seu trabalho. Eu o conheço, né, há muito tempo, aliás, desde a época que o senhor era secretário do governo. E vale bem ressaltar aqui que o governo do Zeca, do PT, foi o divisor de águas, que existe um estado antes dele, um estado arcaico, ultrapassado, bem antigo, né? E um estado novo depois dele, depois veio o André, depois tem o Reinaldo, tem todo esse pessoal aí trabalhando, baseado, inclusive, dentro do Fundersul, que até hoje os caras usam. Verdade, Eli, eu brinco, eu falo muito com o governador Reinaldo, tenho uma boa relação com ele, falo, hoje o que salva o Estado, a capacidade de investimento do Estado é o Fundersul. O ano passado deu quase 1 bilhão de receita, né? E agora, claro que foi aperfeiçoado, permite você gastar uma parte para infraestrutura nos municípios, mas quem criou o Fundersul foi nós. Quem criou o FIC, o Fundo de Investimento da Cultura, o Fundo de Investimento do Esporte, foi o Zeca, foi nosso governo. O Fundersul, vou te falar aqui a história. Lembra do Felício, que era secretário? Esse projeto era para o Pedro. Quando nós ganhamos do Pedro, na transição ele falou, você é um rapaz jovem, vou te entregar um projeto, acho que vocês são ousados, vocês são capazes, como o Pedro com certeza teria condições de fazer, que era um cara ousado, ele falou. E entregou o projeto do Fundersul. Aí eu chamei a Assembleia, nós assumimos um compromisso de o plano de aplicação ser junto com a Assembleia. As estradas no Estado eram um desastre,
né? Não tinha, 6 folhas atrasadas. Isso que você falou, nós modernizamos, pagamos toda a folha, criamos esses fundos, o Fundersul passou hoje a ser modelo para o Brasil. Tem vários estados que vieram copiar depois isso que nós criamos aqui. E hoje tem uma receita de quase 1 bi que dá ao Estado essa capacidade de investimento, né? Então, isso que você falou é verdade. Uma coisa era antes, outra coisa foi depois. Aí o André aperfeiçoou, o Reinaldo veio depois, incluiu, ampliou, né? Eu acho que isso que é o mais importante. Como esse corredor bioceânico, Eli, isso é uma coisa que a gente vem há 30 anos, né? Achava que ligar até o asfalto de Murtinho, de Jardim a Murtinho, ia resolver o problema para escoar a produção. Não é, tem legislação, né? A hidrovia agora está saindo a ponte. E hoje chegou, né? Chegou. A né? Bioceânica, que Porto Murtinho deixou de ser o fim para ser o começo. Começo. Né? Interligamos Antônio João Bela Vista Caracol até a 267, né? Lá atrás, na época do Zeca. Depois foi chegando. E agora vai sair a ponte, começou já. Né? Então, eu acho que cada um cumpriu uma etapa. Eu acho que o Estado vive um grande momento, né? E eu acho que só tem que ser mais ousado. Quem for o governador tem que usar agora, né? Investir em tecnologia. Hoje você tem muita coisa nova aí para você, no turismo, né? Nessa questão hoje, para geração de emprego e renda, né? Então, eu acho que tem que modernizar cada vez mais o Estado. E eu acho que a eleição ela permite esse debate. Eu acho que isso vai ser determinante na escolha do cidadão, na escolha do candidato. Por isso que eu acho que tem muita água para rolar. Deputado, obrigado. Abraço. Eu que agradeço. Um grande abraço. Só para finalizar, Eli, te agradecer, né? O Grupo Impacto sempre teve os microfones abertos para todos, né? De forma muito democrática, de falar, de apresentar tudo aquilo que eu tenho acompanhado, toda a bancada, né, para poder prestar conta do seu serviço. Acho que isso é muito importante. Eu acredito muito no rádio. O rádio, você está aqui, as pessoas já estão lá te ouvindo na hora. Né? Então, eu queria te agradecer em teu nome, agradecer todo o teu grupo, né, por sempre ter nos permitido falar, levar nossa mensagem e prestar conta do nosso serviço. Por Obrigado, isso, deputado. Um bom dia a todos. Bom dia. Agora são 9h13, encerrando aqui a nossa participação no programa A Bronca do Eli, direto da redação do Grupo Impacto de Comunicação, no Parque dos Poderes, Estúdio da Bronca, para Diamante FM, a rádio que brilha, Segredo FM, se liga que a gente conta tudo, Moriá FM 91.7 e Portal FM 98.9, redes sociais no canal do YouTube e na net. Tenham todos uma ótima segunda-feira, uma boa semana de trabalho. E lembre-se, você pode mais. A vida é uma estrada longa e larga, a qual você percorre como vencido ou como vencedor. Você escolhe. Bom dia.